Você pode se surpreender ao descobrir os festivais da Suécia, porque são tão especiais. A Suécia é um país rico em tradições, e seus vibrantes festivais oferecem uma visão única do coração da cultura nórdica. Um dos eventos mais celebrados é o Midsummer, realizado em torno do dia mais longo do ano. Durante o Midsummer, as pessoas se reúnem para dançar ao redor de postes decorados com flores, cantar canções tradicionais e saborear pratos deliciosos como arenque e batatas novas. Depois temos o Dia de Lúcia, celebrado em 13 de dezembro, que marca a chegada da luz nos meses mais escuros do inverno. Neste dia, uma figura encantadora vestida de branco com uma coroa de velas conduz procissões, preenchendo o ar com doces melodias cantadas por crianças e membros da comunidade. Não se esqueça da noite de Valpurgis em 30 de abril, uma celebração animada que dá boas-vindas à primavera, com fogueiras e cantos alegres. Esses festivais vão além do mero entretenimento. Eles conectam as pessoas à sua história, à natureza e umas às outras. Seja usando uma coroa de flores no Midsummer ou participando de uma procissão de Lucia, você está entrando em um rico tecido do patrimônio sueco, onde essas celebrações culturais iluminam os longos invernos e criam memórias inesquecíveis de verão. Difícil de acreditar, mas a batata pode pegar fogo. Esse risco inesperado surge quando a batata é armazenada de forma inadequada, levando à fermentação e ao acúmulo perigoso de calor. Quando as batatas estão bem embaladas em um ambiente quente e úmido, os açúcares naturais presentes nelas começam a fermentar. Esse processo gera calor e, se não for controlado, pode resultar em incêndio. Embora isso possa parecer estranho, a combustão espontânea é uma ameaça real, especialmente quando tubérculos, como a batata, são negligenciados no armazenamento. Para evitar incêndios na cozinha, é importante guardar as batatas em um local fresco e seco, de preferência em um saco respirável que permita a circulação de ar. Lembre-se de que a umidade e o calor são os principais culpados dessa história de fogo. Portanto, da próxima vez que você comprar batatas, lembre-se de armazená-las com segurança. Assim como qualquer outro alimento, elas merecem sua atenção e cuidado. Prepare-se para se surpreender com esta incrível mulher islandesa. Em 2014, ocorreu um caso inusitado, quando uma mulher desapareceu na Islândia, mas foi encontrada enquanto ela mesma a procurava. Essa história surpreendente começou quando ela saiu de um ônibus turístico e, ao se trocar, se tornou irreconhecível para seus amigos. Os buscadores que a procuravam desesperadamente nem imaginavam que ela estava entre eles. Imagine a confusão e a surpresa quando essa mulher, achando que apenas tinha se afastado um pouco, foi avistada durante as buscas. Isso destaca não apenas a maravilha das histórias humanas, mas também como mal-entendidos e pequenas mudanças na aparência podem levar a situações inesperadas. Este incidente provoca uma curiosidade divertida sobre quantas vezes podemos perder o que estamos procurando, às vezes até quando está bem na nossa frente. Você conseguiria não reconhecer alguém conhecido? Você sabia que os Bloodhounds têm orelhas especiais? Esses cães incríveis são conhecidos por suas habilidades de busca, e suas longas orelhas desempenham um papel importante nesse talento. Quando um Bloodhound fareja o chão, suas orelhas pendentes capturam os cheiros e os mantêm perto do nariz. O formato das orelhas cria um efeito de funil, permitindo que o cão colete mais odores e os diferencie no ambiente. Isso é especialmente importante para buscas a longas distâncias. É impressionante como uma característica simples, como orelhas longas, pode melhorar tanto o olfato. Por isso, os Bloodhounds são frequentemente utilizados em operações de busca e salvamento e nas forças de segurança. Suas incríveis habilidades olfativas podem até permitir que encontrem cheiros que estão presentes há dias ou semanas. Então, da próxima vez que você ver um Bloodhound com suas orelhas pendentes, lembre-se de que essas orelhas não são apenas para a beleza, são um design natural perfeito para um companheiro excepcional em busca. Um simples emoji pode mudar a comunicação online. Em 1982, Scott Fahlman, professor da Universidade Carnegie Mellon, criou o primeiro emoji. Esse pequeno, mas poderoso símbolo, representado como ajudou os usuários a diferenciar comentários sérios de piadas. Antes dessa inovação, as interações online muitas vezes careciam de dicas emocionais, como nas conversas presenciais, o que levava a mal-entendidos. A ideia brilhante de Scott rapidamente se popularizou, iniciando uma revolução na comunicação digital.
Hoje, emojis e emoticons, que evoluíram bastante desde então, desempenham um papel importante em adicionar emoções e clareza às nossas conversas online. Imagine enviar uma mensagem sincera, sem a calorosidade de um emoji ou de um gesto de positivo. Seja um simples emoji ou um emoticon mais elaborado, esses símbolos enriquecem nossa linguagem digital e ajudam a compartilhar sentimentos, tornando a comunicação online muito mais envolvente. Você sabia que insetos são iguarias na Ásia? Em muitas culturas asiáticas, comer insetos não é apenas uma moda estranha, mas uma tradição profunda. Em países como a China, escorpiões, centopeias, bicho da seda, aranhas e grilos são populares como petiscos, valorizados por seu sabor único e textura crocante. Vendedores de rua oferecem essas delícias fritas ou assadas, proporcionando uma experiência que é ao mesmo tempo emocionante e rica em proteínas. A prática de consumir insetos, conhecida como entomofagia, existe há milhares de anos e é uma excelente opção para a sustentabilidade. Criar insetos exige menos terra e água em comparação com a pecuária tradicional, tornando-os uma fonte de alimento ecológica. Diante de problemas globais como segurança alimentar e mudanças climáticas, essas pequenas criaturas podem desempenhar um papel importante em nossa dieta. Então, da próxima vez que você estiver procurando um lanche, por que não experimentar algo novo? Você teria coragem de provar um grilo frito ou um escorpião crocante? Explorar essas iguarias pode surpreender seu paladar. Acredite ou não, mas ocorreu um trágico tiroteio. Em 2010, a chocante morte de Greg Flanagan em seu quarto de hotel trancado no Texas deixou os investigadores perplexos. Flanagan não tinha ferimentos externos, mas as lesões internas eram graves, levando a uma intensa investigação de 8 meses. As autoridades resolveram o mistério ao descobrir uma reviravolta estranha envolvendo um hóspede bêbado do quarto ao lado. Esse homem imprudente, sob efeito de álcool, disparou acidentalmente uma arma e a bala atingiu Flanagan em um ponto vulnerável, resultando em sua morte prematura. Este trágico incidente levanta questões sobre a segurança em hotéis e as consequências inesperadas de comportamentos irresponsáveis. Como podemos garantir melhor a segurança dos hóspedes quando tais eventos aparentemente aleatórios podem ter consequências devastadoras? Situações como essa nos lembram de estarmos atentos ao nosso redor, onde quer que estejamos. Você consegue imaginar um estacionamento sem preocupações com a nova inovação da Hyundai? A Hyundai desenvolveu uma solução revolucionária para estacionar, que elimina o estresse ao entrar em vagas apertadas. Este sistema inteligente foi criado para quem tem dificuldades com o estacionamento paralelo ou navegação em estacionamentos pequenos, utilizando tecnologia moderna para ajudar os motoristas a estacionar seus carros com facilidade. Imagine que você simplesmente chega à vaga, ativa o sistema da Hyundai e vê seu carro estacionando automaticamente. Essa inovação não só economiza tempo, mas também reduz a probabilidade de pequenos acidentes causados por tentativas desajeitadas de estacionar. Usando sensores e algoritmos inteligentes, a solução da Hyundai minimiza a necessidade de intervenção do motorista, tornando-a ideal para áreas urbanas onde o espaço é frequentemente limitado. Com esse desenvolvimento empolgante, os proprietários de carros podem esperar um futuro onde a ansiedade sobre estacionamento será coisa do passado. Não é incrível? Você ficará surpreso ao descobrir que a África é antiga. O Grande Chifre da África, que inclui Somália, Etiópia e Quênia, é não apenas deslumbrante, mas também repleto de história. Esta região é considerada uma das mais antigas do planeta, com evidências de vida humana datando de mais de 2 milhões de anos. Imagine só! Descobertas arqueológicas, incluindo ferramentas e fósseis, mostram que nossos antepassados habitavam essas terras muito antes do início da história registrada. O Grande Vale do Rift, parte dessa região, é frequentemente chamado de berço da humanidade, onde foram encontrados alguns dos restos mais antigos de hominídeos. Essas descobertas revelam como os primeiros humanos se adaptaram ao ambiente, caçavam por alimento e desenvolveram estruturas sociais. Hoje, essa região é rica em culturas, idiomas e tradições diversas, oferecendo uma visão fascinante do distante passado da humanidade. Então, da próxima vez que você pensar na história antiga, lembre-se de que alguns dos capítulos mais significativos do desenvolvimento humano têm raízes no Grande Chifre da África. O que mais podemos aprender sobre nossos antepassados? Você ouviu sobre o programa inusitado de pirataria no MIT?
Desde 2012, estudantes de graduação do Instituto de Tecnologia de Massachusetts podem obter um certificado em pirataria, adicionando um elemento interessante e diferente ao seu aprendizado. Embora o MIT não ofereça um curso completo em pirataria, os alunos podem se aprofundar em uma série de cursos envolventes. Esses cursos incluem habilidades como navegação, esgrima, tiro com pistola e arco e flecha, que não apenas ensinam habilidades práticas, mas também imergem os estudantes no espírito das lendas piratas. O programa incentiva o trabalho em equipe, a pesquisa histórica e atividades ao ar livre, oferecendo aos alunos uma pausa das aulas tradicionais. Cada certificado de pirataria não é apenas um nome divertido. Ele celebra a criatividade e a camaradagem entre os estudantes. Quem diria que estudar pirataria poderia ser educativo e emocionante? Pronto para embarcar em uma aventura acadêmica? Um fato interessante sobre as nozes de macadâmia. Você sabia que essas delícias, frequentemente usadas em biscoitos e doces, podem ser perigosas para nossos amigos peludos? As nozes de macadâmia contêm substâncias que podem ser muito tóxicas para os cães, causando diversos sintomas desagradáveis. Mesmo uma pequena quantidade pode levar a vômitos, fraqueza e tremores. Se o seu cachorro for especialmente sensível, ele pode desenvolver hipertermia, ou seja, uma temperatura corporal elevada, o que pode ser bastante sério. Embora as pessoas possam desfrutar do sabor amanteigado e dos benefícios dessas nozes, é importante mantê-las fora do alcance dos animais de estimação. Se o seu cachorro conseguiu roubar algumas nozes, fique de olho no comportamento dele e procure um veterinário imediatamente se notar algum sinal preocupante. Então, da próxima vez que você saborear nozes de macadâmia, não se esqueça de guardar um pouco para si e cuidar da segurança do seu cachorro. Você sabia que na Idade Média, os nobres raramente tomavam banho? Naquela época, entre castelos e banquetes luxuosos, a limpeza excessiva causava estranhamento na alta sociedade. Muitos acreditavam que a água abria os poros e poderia causar doenças, por isso evitavam se banhar por meses. O resultado? Um cheiro constante que podia preencher o ambiente. Em vez de se banhar, os nobres usavam perfumes e óleos aromáticos para disfarçar seu cheiro natural. Imagine entrar em um banquete luxuoso, onde aromas ricos competem com o odor de corpos não lavados. Essa prática levou a condições de vida insalubres, não apenas para a alta classe, mas também para aqueles que a serviam. Com o acúmulo de sujeira e lixo ao longo do tempo, não é surpreendente que as ideias sobre higiene fossem completamente diferentes. Enquanto os padrões modernos pedem banhos regulares e limpeza, as visões medievais pintam um quadro onde a ideia de um cheiro agradável dependia mais dos aromas do que da água fresca. Que interessante e estranho pensar sobre esse contraste tão grande com nossos hábitos modernos. Acredite ou não, os pepinos do mar podem expelir seus órgãos. Esses seres incríveis desenvolveram um mecanismo de defesa único que os diferencia de outros animais. Quando enfrentam ameaças de predadores, alguns pepinos do mar tomam medidas extremas e expulsam seus órgãos internos, distraindo o inimigo e ganhando uma chance de escapar. Esse fenômeno surpreendente não significa o fim para o pepino do mar, pois eles têm uma notável capacidade de regenerar os órgãos perdidos com o tempo. Esse processo de regeneração destaca a diversidade das estratégias de sobrevivência que os animais utilizam. Enquanto a maioria dos seres confia na velocidade ou na camuflagem para evitar perigos, os pepinos do mar optam por uma abordagem ousada que envolve literalmente sacrificar parte de si mesmos. Suas adaptações únicas despertam admiração e curiosidade sobre as incríveis técnicas que a vida desenvolveu para superar desafios. A resiliência dos pepinos do mar nos faz refletir sobre quantas outras adaptações surpreendentes existem no mundo marinho. Quais outras estratégias de sobrevivência fascinantes podemos descobrir sobre o oceano? Você não vai acreditar nisso sobre o Taozum. Esse som estranho e de tom baixo tem intrigado as pessoas por décadas, ecoando em cantos silenciosos de lugares como Taos, Novo México. Reportado pela primeira vez na década de 1990, o zumbido é frequentemente comparado ao ronco constante de um motor diesel distante. Embora assombre principalmente os EUA, o Reino Unido e algumas áreas do norte da Europa, sua natureza inexplicável cativou a curiosidade global. Em 1997, o Congresso dos Estados Unidos prestou atenção e contratou pesquisadores para desvendar o mistério por trás desse ruído enigmático.
Apesar dos esforços, incluindo análises de som e pesquisas com moradores locais, nenhuma fonte conclusiva foi identificada, deixando os especialistas coçando a cabeça. Várias teorias surgiram, variando de fatores ambientais a atividades industriais próximas, mas nenhuma oferece uma explicação definitiva. Para muitos, o zumbido é mais do que uma curiosidade. Ele atrapalha o sono e a vida diária, levando algumas pessoas a buscar paz em áreas mais tranquilas. Então, se você algum dia se encontrar em um lugar tranquilo, ouça com atenção. Quem sabe, você pode acabar experimentando o estranho e elusivo Taos Rum você mesmo. Você sabia que existem mais de 7.000 idiomas? Esse número impressionante destaca a incrível diversidade da comunicação humana ao redor do mundo. Cada idioma carrega uma história, cultura e visão de mundo únicas, tornando-os verdadeiros tesouros da expressão humana. O idioma mais falado, o mandarim, tem mais de 1 bilhão de falantes, enquanto idiomas como o Toki-Pona têm apenas 14. É surpreendente, mas muitos desses idiomas estão ameaçados de extinção. A cada 2 semanas, um idioma desaparece, levando consigo a cultura e o conhecimento de seus falantes. Esse fenômeno ressalta a importância de preservar os idiomas, pois eles são essenciais não apenas para a comunicação, mas também para a identidade e o legado. Em todo o mundo, esforços estão sendo feitos para revitalizar idiomas em extinção, como a criação de escolas de idiomas ou o uso de tecnologias. Então, da próxima vez que você ouvir alguém falando em outro idioma, lembre-se de que você está testemunhando uma parte do rico tecido da humanidade. Que idioma você gostaria de aprender? Você sabia que os pinguins imperadores formam pares para a vida toda? Essas aves únicas criam laços fortes e duradouros, tornando-se uma das espécies mais fiéis do reino animal. Ao atingirem a maturidade entre 3 e 8 anos, estão prontos para formar suas famílias. Após a reprodução, a fêmea coloca 1 ou 2 ovos. Ambos os pais se revezam para aquecer esses preciosos ovos, demonstrando um trabalho em equipe admirável. Esse compromisso conjunto é vital, pois as condições frias da Antártica podem ser severas para os recém-nascidos. O macho frequentemente choca os ovos, enquanto a fêmea busca alimento, e quando o filhote finalmente nasce, ambos os pais continuam a cuidar dele, protegendo-o do mau tempo e de predadores. Essa dedicação ajuda a garantir as melhores chances de sobrevivência para sua prole. O vínculo entre os pinguins imperadores vai além da criação dos filhotes. Ele destaca suas incríveis habilidades sociais e laços emocionais, tornando-os criaturas verdadeiramente fascinantes em nosso mundo. Difícil de acreditar, mas comunidades prosperam sem longas conversas. Em uma pesquisa fascinante sobre conexões humanas, cientistas descobriram que as pessoas podem formar comunidades fortes, mesmo sem diálogos prolongados. Isso desafia nossa visão habitual sobre interação social. Nessas condições, as pessoas se unem, compartilham recursos e se apoiam, promovendo unidade e cooperação. Pense nisso. Embora a comunicação e a socialização sejam importantes, não são as únicas formas de criar laços. Experiências e objetivos comuns podem ser a base de uma comunidade próspera. Essa dinâmica intrigante mostra que a estrutura da sociedade pode ser tecida por ações e valores compartilhados, e não apenas por palavras. Compreender isso pode mudar nossa percepção sobre relacionamentos e construção de comunidades. Então, podemos repensar nossa dependência de conversas quando se trata de nos conectar com os outros. E se eu te contar como sobreviver a uma explosão nuclear? Sobreviver a uma situação tão horrível significa lidar com os perigos da chuva radioativa, que pode ameaçar seriamente a saúde. O primeiro passo importante para quem está na zona afetada é tirar rapidamente as roupas contaminadas. Isso ajuda a reduzir o contato com partículas nocivas que podem grudar no tecido. Depois de se livrar dessas roupas, os sobreviventes devem se lavar bem, prestando atenção em áreas como a pele e o couro cabeludo. É importante usar shampoo ao se lavar, mas aqui vai uma dica importante: evite usar condicionador. Por quê? Os condicionadores podem prender partículas radioativas perto do couro cabeludo, dificultando a sua remoção. Esse simples passo pode reduzir significativamente a sua exposição à radiação prejudicial. Em situações onde cada segundo conta, saber essas dicas pode salvar vidas. Você sabia que seu estômago renova sua camada? O estômago humano é um órgão incrível que desempenha um papel importante na digestão, quebrando os alimentos que comemos. Para funcionar corretamente, acontece algo surpreendente.
as células que revestem o estômago se renovam a cada 3 ou 4 dias. Esse processo evita que o estômago se digira, o que poderia ser catastrófico. O estômago produz ácido gástrico para ajudar na digestão. No entanto, esse ácido forte poderia danificar as paredes do estômago se não houvesse a constante renovação das células. Cada uma dessas novas células ajuda a proteger o estômago de seus próprios sucos corrosivos, criando um buffer que mantém um ambiente saudável para a digestão. Essa rápida substituição de células é apenas um exemplo de como nossos corpos são máquinas bem ajustadas, constantemente se recuperando e se renovando para manter nossa saúde. Então, da próxima vez que você estiver desfrutando de uma refeição, lembre-se do trabalho incrível que acontece dentro do seu estômago para mantê-lo seguro e bem alimentado. É difícil de acreditar, mas este telefone custa 48,5 milhões de dólares. O Falcon Supernova iPhone 6 com diamante rosa não é apenas um smartphone, é o celular mais caro do mundo. Imagine um dispositivo feito de ouro, 24 quilates, com um incrível diamante rosa na parte traseira e um elegante revestimento de platina. Esta versão extravagante do iPhone 6 não é apenas bonita, ela vem equipada com sistemas modernos de proteção contra roubo, para que um item tão valioso permaneça seguro. A arte de criar este telefone é como uma obra-prima, unindo tecnologia de ponta e materiais de elite. Apenas as pessoas mais ricas podem ter um telefone assim, transformando um gadget comum em um verdadeiro símbolo de status. Você já se perguntou como é usar um telefone que custa milhões? Acredite ou não, mas a maioria das conversas é fofoca. Pesquisas recentes em psicologia social mostram que 80% das nossas conversas diárias giram em torno de fofocas e reclamações. Isso pode parecer surpreendente, mas essas trocas têm um papel importante na forma como nos comunicamos. Falar sobre novidades interessantes de amigos ou reclamar das dificuldades do dia a dia ajuda a criar laços e fortalecer o sentimento de comunidade. Curiosamente, a fofoca pode ter uma função ainda mais importante, reforçando normas sociais e ajudando a identificar pessoas confiáveis ao nosso redor. Portanto, embora às vezes possa parecer trivial, essas conversas são uma parte essencial da nossa vida social. Na próxima vez que você se pegar fofocando ou reclamando, lembre-se de que não é apenas uma conversa vazia, é uma maneira de fortalecer nossos relacionamentos e nos orientar no mundo social. O que você acha? Isso muda sua visão sobre esse tipo de conversa? Prepare-se para se surpreender com o impacto da disania nas suas manhãs. Disania descreve as dificuldades que muitas pessoas enfrentam ao sair da cama, frequentemente ligadas a sentimentos de ansiedade, depressão ou má qualidade do sono. Imagine acordar com o despertador tocando, mas os lençóis aconchegantes e os travesseiros macios são tão tentadores que você não consegue encontrar forças para levantar. Esse fenômeno é mais comum do que você imagina. Para alguns, até mesmo pensar em enfrentar um novo dia pode ser esmagador. Fatores como estresse ou problemas de saúde mental podem tornar a ideia de sair da cama quase impossível. Isso leva a um ciclo de frustração e cansaço. Felizmente, entender a disania pode ser o primeiro passo para quebrar esse ciclo. Ao focar nas causas raízes, como melhorar a higiene do sono, ou buscar apoio para a saúde mental, as pessoas podem recuperar suas manhãs e começar o dia com nova energia e foco. Quais estratégias podem ajudá-lo a superar a disania? Prepare-se para se surpreender com um novo tipo de vidro. Em 2015, cientistas fizeram uma descoberta incrível na área de materiais. Um novo tipo de vidro foi identificado, mudando nossa visão sobre essa substância comum. Esse material, conhecido como vidro metálico, possui propriedades que são bem diferentes do vidro tradicional. Ao contrário do vidro comum, que é frágil e quebra facilmente, o vidro metálico é conhecido por sua resistência e flexibilidade excepcionais. Essa descoberta abre portas para muitas novas possibilidades em tecnologia e design. Imagine como esse vidro super resistente pode ser usado em smartphones e coletes à prova de balas. Pesquisadores acreditam que o vidro metálico pode levar à criação de produtos mais leves e duráveis, melhorando diversas indústrias. Ao explorar mais o mundo dos materiais, quem sabe que outras inovações incríveis nos aguardam. Surpresa! Morcegos vampiros realmente existem. Embora as lendas sobre vampiros sejam fictícias, essas criaturas incríveis são os únicos mamíferos que sugam sangue. Eles vivem principalmente na América Latina e se adaptaram de forma impressionante para encontrar alimento.
Os morcegos vampiros fazem pequenos cortes na pele de suas vítimas, geralmente gado como vacas ou galinhas, e liberam uma enzima anticoagulante na saliva, que impede a coagulação do sangue enquanto se alimentam. Um morcego vampiro pode beber até 2 colheres de sopa de sangue de uma só vez. Ao contrário dos vampiros míticos, esses morcegos não representam perigo para os humanos, embora suas mordidas possam às vezes causar infecções. O comportamento social deles é especialmente interessante. Eles costumam compartilhar comida com outros morcegos que não comeram, criando uma comunidade unida. Essa adaptação notável destaca a diversidade na dieta dos mamíferos e mostra como a evolução molda o comportamento dos animais. Então, da próxima vez que você ouvir sobre vampiros, lembre-se de que existe uma versão real e igualmente fascinante. Prepare-se para se surpreender com a incrível jornada de Mario. Esse personagem querido apareceu pela primeira vez em nossos corações no jogo de arcade de 1981, Donkey Kong, onde era conhecido como Jumpman. Sua missão? Salvar Pauline, a garota em perigo, das garras do gigante macaco Donkey Kong. O nome Mario foi mudado em homenagem a Mario Segale, um locatário americano do depósito da Nintendo. Essa mudança aparentemente pequena deu início a uma carreira lendária. Com o tempo, Mario se transformou de um simples carpinteiro em um encanador heróico, participando de várias aventuras emocionantes. Ele já correu em karts, praticou esportes e até viajou por galáxias. Ele não é apenas um símbolo da indústria dos jogos, mas também um ícone cultural reconhecido em todo o mundo. Embora seja um personagem de videogame, Mario continua a inspirar alegria e criatividade entre fãs de todas as idades. Quais novas aventuras o aguardam no futuro? Por que o Anomalocaris desperta interesse hoje? Esse incrível predador viveu há cerca de 500 milhões de anos no período cambriano e é frequentemente visto como uma maravilha da evolução. Imagine uma criatura que parece uma estranha mistura de camarão e lula. O Anomalocaris tinha impressionantes apêndices em forma de garras que usava para capturar suas presas, mostrando sua eficácia como caçador. Sua boca redonda era equipada com dentes perfeitos para rasgar animais marinhos que nadavam nos mares antigos. É realmente surpreendente como essa criatura teve um grande impacto no ecossistema de sua época, sendo um dos principais predadores. O Anomalocaris podia crescer até 3 pés de comprimento, o que o tornava um gigante entre seus contemporâneos. Embora tenha desaparecido há muito tempo, suas características únicas e seu papel na explosão cambriana continuam a fascinar paleontólogos e entusiastas. O que o Anomalocaris pode nos ensinar sobre sobrevivência e adaptação? E se eu te contar sobre o efeito Mandela? Esse fenômeno psicológico fascinante acontece quando grandes grupos de pessoas têm memórias falsas, acreditando que os eventos ocorreram de forma diferente do que realmente foram. Um exemplo clássico é a famosa série de livros infantis, que muitos lembram erroneamente como Os Ursinhos Barenstein, em vez do título correto, Os Ursinhos Berenstein. Essa confusão generalizada pode surgir por causa de sons ou imagens semelhantes que enganam nosso cérebro, fazendo-nos recordar detalhes incorretos. O efeito Mandela recebeu esse nome em homenagem ao falecido Nelson Mandela. Algumas pessoas pensavam erroneamente que ele havia morrido na prisão nos anos 80, quando na verdade ele foi libertado e se tornou presidente da África do Sul. Nossas memórias são mais maleáveis do que pensamos, sendo moldadas pela cultura e pela consciência coletiva. Portanto, da próxima vez que você sentir saudade de como as coisas eram antes, pergunte-se se isso é realmente verdade ou se é um caso do efeito Mandela. Você consegue acreditar? Quando os pandas gigantes nascem, eles são surpreendentemente menores que maçãs e pesam apenas entre 85 e 140 gramas. Esses pequenos seres rosados vêm ao mundo sem pelos, não enxergam e dependem completamente de suas mães para calor e proteção. É difícil imaginar essas versões miniaturas quando pensamos em como os pandas adultos são adoráveis. Esse aspecto único da infância deles destaca as incríveis maneiras que a natureza criou esses animais para sobreviver. Embora as mães pandas sejam carinhosas e atenciosas, os filhotes precisam delas não só para se alimentar, mas também para o calor necessário à sobrevivência. Na verdade, a mãe panda geralmente dá à luz 1 ou 2 filhotes, mas cuidar deles pode ser bastante desafiador. Ela precisa garantir as condições e os cuidados adequados que esses pequenos seres tanto precisam. A jornada desses adoráveis pandas, desde começos tão frágeis até se tornarem grandes e brincalhões gigantes que conhecemos e amamos, é um testemunho da resiliência da natureza.
O manteiga de amendoim realmente ajuda a sentir-se saciado por mais tempo? Muitos de nós já sentimos fome logo após comer alguns biscoitos, e isso pode ser desconfortável. No entanto, se você passar um pouco de manteiga de amendoim nesses biscoitos, pode notar uma diferença significativa. A manteiga de amendoim é rica em gorduras saudáveis, que demoram mais para serem digeridas do que os carboidratos simples dos biscoitos. Essa digestão lenta ajuda a manter a saciedade por mais tempo, evitando ataques de fome. Além disso, a manteiga de amendoim ajuda a estabilizar os níveis de açúcar no sangue, o que é importante para manter a energia e o bom humor ao longo do dia. Então, da próxima vez que você for lanchar, considere combinar biscoitos crocantes com manteiga de amendoim cremosa para um lanche mais saboroso e satisfatório. Veja os gatinhos fofos em Clapham Common, a estação de metrô. Clapham Common, em Londres, agora encanta os visitantes com algo realmente tocante. 68 enormes retratos de gatinhos adoráveis. Essa transformação divertida substitui os anúncios comuns e traz alegria ao dia a dia dos passageiros apressados. As pessoas que passam pela cidade agitada agora podem aproveitar por um momento esses rostinhos felinos, tornando a viagem de metrô algo especial. Essa iniciativa não é apenas para embelezar, ela visa melhorar o bem-estar emocional e alegrar muitos passageiros. Para muitos, esses retratos de gatinhos servem como um lembrete agradável de não levar a vida tão a sério enquanto esperam o trem. Quem não sorriria ao ver um grande gatinho peludo olhando para eles? Portanto, da próxima vez que você estiver em Clapham Common, não se esqueça de olhar para cima e aproveitar essa visão maravilhosa. Você já se perguntou como a Tesla constrói tão rápido? O segredo está nas linhas de produção inovadoras, focadas em velocidade e eficiência. A Tesla revolucionou o processo de fabricação ao desenvolver a parte traseira da carroceria de seus carros como uma única peça fundida. Isso significa que, em vez de montar várias peças pequenas que podem atrasar a produção, a abordagem da Tesla simplifica o processo. Usando uma única peça para uma parte tão importante do carro, eles não apenas aceleram a montagem, mas também melhoram a qualidade e a segurança geral dos veículos. Essa técnica revolucionária estabeleceu um novo padrão na indústria automotiva, permitindo que a Tesla atenda à alta demanda e mantenha sua reputação de tecnologia avançada. Agora, outros fabricantes de automóveis estão estudando esse método, perguntando-se se podem aplicar estratégias semelhantes para otimizar sua produção. Essa mudança levará a uma produção de carros mais rápida e eficiente na indústria? Acredite ou não, eventos incríveis acontecem na Vila de Emmental. Situada em meio a paisagens deslumbrantes da Suíça, a Vila de Emmental é não apenas bonita, mas também um centro de festividades maravilhosas. Visitantes e moradores aproveitam festivais tradicionais e feiras durante todo o ano, mostrando a rica cultura e história da vila. Um dos principais eventos é o Festival de Música de Emmental, onde músicos talentosos de toda a região se reúnem para apresentar uma variedade de gêneros musicais. Seja com melodias folclóricas ou apresentações clássicas, a atmosfera aqui é eletrizante. Além disso, o ambiente acolhedor da vila proporciona o cenário perfeito para esses encontros. Os amantes da natureza também podem participar de eventos sazonais, como caminhadas por trilhas pitorescas que permitem explorar as paisagens deslumbrantes ao redor de Emmental. Então você está pronto para vivenciar a cultura e a beleza da Vila de Emmental? É realmente quase impossível ganhar na loteria? As chances de ganhar um grande prêmio na loteria são impressionantes, muitas vezes estimadas em milhões para um. Isso significa que comprar um bilhete pode parecer emocionante, mas é importante entender as chances reais. Na verdade, as estatísticas mostram que muitas pessoas têm mais probabilidade de sofrer um acidente a caminho da compra do bilhete do que de ganhar. Isso pode parecer surpreendente, mas é um lembrete de que a segurança e o bem-estar são mais importantes do que sonhos de sorte. Embora a esperança de ganhar o prêmio principal seja tentadora, a realidade é que a sorte raramente sorri para o portador do bilhete. Em vez de se concentrar em ganhar, por que não celebrar pequenas vitórias na vida e aproveitar a jornada? A verdadeira sorte pode estar em chegar ao seu destino em segurança, se divertir com amigos e criar memórias que não podem ser compradas com dinheiro. Você sabia que Nicolas Cage enfrentou a ira da Ferrari? Em uma reviravolta inesperada, o famoso ator Nicolas Cage foi proibido de possuir carros Ferrari após uma venda polêmica. Cage comprou um estiloso Ferrari Enzo, que já é considerado um supercarro clássico, mas durante uma repentina crise econômica, ele decidiu vendê-lo.
Essa atitude não agradou a Ferrari, pois eles têm regras rigorosas sobre a revenda de seus carros. Eles veem a venda desses veículos caros como uma quebra de confiança, especialmente quando é feita para obter lucro em tempos difíceis. O fabricante italiano de carros esportivos de luxo se orgulha não apenas de seus veículos, mas também da lealdade e honestidade de sua base de clientes. A proibição de Cage de comprar carros serve como um lembrete de como marcas como a Ferrari mantêm sua exclusividade. Apesar de sua fama e riqueza, a estrela de Hollywood aprendeu que algumas ações podem ter consequências sérias, mesmo no glamuroso mundo das celebridades. Este incidente único levanta questões sobre propriedade, lealdade e responsabilidade que vem com isso. O que você acha das regras rigorosas da Ferrari? Descubra o magnífico Grow azul da África do Sul. Essa linda ave, também conhecida como Grow Paradise ou Stanley, é famosa por suas penas azuis suaves e aparência vibrante. Com até 1,20 m de altura, o Grow azul é um verdadeiro símbolo de beleza, graça e liberdade em sua terra natal. Ele foi declarado a ave nacional da África do Sul, refletindo a rica biodiversidade do país. Esses grus geralmente habitam campos e pântanos, onde se movem graciosamente em busca de sementes, insetos e pequenos répteis. Durante a época de reprodução, os grus azuis realizam danças impressionantes durante o acasalamento, mostrando sua elegância e trabalho em equipe. Infelizmente, o Grow azul enfrenta ameaças devido à perda de habitat e à caça ilegal, tornando os esforços de conservação extremamente importantes. Compreender e proteger essa bela espécie é crucial para preservar o patrimônio natural da África do Sul. Como podemos ajudar a garantir sua sobrevivência? Você já se perguntou por que os aplicativos são tão caros? Acredite ou não, existem pelo menos 7 aplicativos que custam impressionantes $999,99. Esses aplicativos variam de ferramentas de negociação complexas a programas de saúde de elite, despertando curiosidade e confusão. Os preços altos podem chocar a maioria dos usuários, que geralmente esperam pagar apenas alguns dólares ou até nada por um aplicativo. No entanto, as empresas usam essa estratégia para mostrar qualidade premium ou atrair um público específico disposto a gastar. Por exemplo, aplicativos de treino de luxo oferecem treinos personalizados e conteúdo exclusivo, enquanto plataformas de negociação podem prometer recursos avançados que justificam seus altos preços. Alguns compradores podem até ver esses aplicativos caros como um símbolo de status. Apesar dos preços exorbitantes, será que esses aplicativos realmente oferecem alto valor ou são apenas absurdos digitais? Explorar esse mercado peculiar mostra como as estratégias de precificação podem moldar a percepção dos consumidores. Difícil de acreditar, mas você pode alugar Liechtenstein. Este pequeno país europeu, situado entre a Suíça e a Áustria, oferece uma oportunidade única. Você realmente pode alugá-lo por uma noite. Sendo um dos menores países do mundo, Liechtenstein é conhecido por suas paisagens deslumbrantes e vilarejos encantadores, tornando-se um cenário único para qualquer evento. Em um caso memorável, o rapper Snoop Dogg tentou reservar todo o país para gravar um clipe, mas não conseguiu. Seus planos falharam devido à falta de aviso prévio às autoridades. Essa história divertida mostra tanto a atração quanto as limitações de tentar alugar um país. Então, o que você faria se tivesse a chance de alugar um país por uma noite? Com suas paisagens impressionantes e rica herança cultural, é tentador. Imagine organizar uma festa inesquecível ou filmar um épico em um lugar tão fascinante. E se eu disser que a seda do mar é real? Este material incomum, considerado o mais raro do mundo, é feito de finas fibras de moluscos do Mediterrâneo. Quando bem trabalhada, a seda do mar brilha e reluz como ouro, criando um efeito impressionante que fascina as pessoas há séculos. O processo de extração dessas fibras exige muito esforço, habilidade e paciência. Apenas alguns poucos mestres ainda conhecem os métodos tradicionais de tecer esse material luxuoso, o que torna a seda do mar não apenas rara, mas também um tesouro altamente valorizado no mundo da moda. Sua textura leve e arejada toca suavemente a pele, tornando-a ideal para roupas e acessórios elegantes. Imagine usar um pedaço da história que conecta você a tradições antigas. Com seu brilho bonito e origem única, a seda do mar é um testemunho das incríveis possibilidades dos materiais naturais. Por que você acha que algo tão raro vale tanto?
Você pode se surpreender, a Terra poderia ter sido roxa. Cientistas sugerem que bilhões de anos atrás, nosso planeta poderia ter uma aparência bem diferente da que vemos hoje, com suas paisagens verdes. Em vez do verde habitual, as formas de vida primordiais poderiam ter usado outros pigmentos para absorver a luz solar, resultando em um tom roxo surpreendente na Terra. Esses organismos antigos, conhecidos como bactérias fotossintéticas roxas, utilizavam moléculas chamadas retinal ou bacterioclorofila, o que lhes permitia capturar a energia solar de forma eficiente. Essa adaptação única não apenas moldou os primeiros ecossistemas, mas também alterou a atmosfera, abrindo caminho para a evolução de formas de vida mais complexas. Imagine um mundo onde o céu ainda é azul, mas as plantas brilham em tons roxos. Embora a ideia de uma Terra roxa seja apenas uma hipótese, ela revela possibilidades fascinantes sobre como a vida em nosso planeta se transformou ao longo dos séculos. O mais surpreendente é como pequenos micro-organismos moldaram o caminho da Terra para as condições verdes em que prosperamos hoje. A vida poderia ter seguido um caminho completamente diferente se o roxo tivesse permanecido. Você sabia que as cabras comem erva venenosa sem medo? Esses animais incríveis têm uma habilidade única de comer plantas que muitos de nós evitamos, incluindo a erva venenosa. As toxinas presentes na erva venenosa não afetam as cabras como a nós, graças ao seu sistema digestivo especializado. Ao pastar, as cabras não apenas limpam jardins e pastagens da indesejada erva venenosa, mas também produzem leite que não contém toxinas. Isso significa que o leite delas é seguro para nós, mesmo que elas se deliciem com plantas perigosas. Os fazendeiros frequentemente contam com as cabras para o paisagismo natural, pois elas ajudam a controlar áreas cobertas de erva venenosa, proporcionando um ambiente mais seguro para pessoas e animais de estimação. Então, da próxima vez que você ver uma cabra feliz comendo essas plantas incômodas, lembre-se de que ela não está apenas comendo, ela desempenha um papel importante em seu ecossistema. Você vai se surpreender com o poder único dos equidnas. Os equidnas, muitas vezes chamados de tamanduás espinhosos, têm uma habilidade incrível chamada eletrolocalização, que lhes permite sentir sinais elétricos de outros seres vivos. Essa habilidade interessante é especialmente útil na caça de vermes e insetos enterrados, ajudando-os a encontrar comida que de outra forma estaria escondida. O mais curioso é que os equidnas pertencem à família dos monotremados, o que significa que eles põem ovos, uma característica rara entre os mamíferos. Assim como seu primo, o ornitorrinco, eles combinam características de répteis e mamíferos, o que os destaca no reino animal. Sua eletrolocalização funciona melhor em ambientes úmidos, dando-lhes uma vantagem na busca por alimento em condições desafiadoras. Imagine como é depender de um poder tão especial para sobreviver na natureza. É uma combinação de evolução impressionante e verdadeira engenhosidade que ajuda esses seres a prosperar. E se estivermos sozinhos no universo? A teoria do grande filtro levanta uma questão interessante sobre as chances de existir vida inteligente fora da Terra. Ela sugere que podem haver grandes obstáculos ou filtros que impedem as civilizações de se desenvolverem até um ponto em que possam se comunicar através das estrelas. Essas barreiras podem existir em diferentes estágios. Talvez a vida seja incrivelmente rara, ou as civilizações tendem à autodestruição antes de alcançarem tecnologias avançadas. Isso levanta questões importantes sobre a nossa própria existência. Se não estamos sozinhos, porque ainda não entramos em contato com outros seres inteligentes? Ou se realmente somos a única civilização avançada, o que isso pode significar para o nosso futuro? Compreender o grande filtro pode nos ajudar a desvendar os segredos do nosso próprio desenvolvimento e sobrevivência como espécie, além de estimular nossa imaginação sobre os mistérios do universo. Conheça a minúscula aranha pato-dígua, encontrada na Colômbia. Este incrível pequeno organismo é a menor espécie de aranha conhecida, com fêmeas que atingem apenas 0,03 polegadas de largura, menor que uma semente de gergelim. Você consegue imaginar algo tão pequeno? Ela foi descoberta nas densas florestas da Colômbia e mostra a incrível diversidade da vida em nosso planeta. Apesar de seu tamanho diminuto, essas aranhas desempenham um papel importante no ecossistema, alimentando-se de insetos pequenos e ajudando a controlar suas populações. Suas dimensões incomuns destacam a adaptabilidade da vida, que encontra maneiras de sobreviver em diferentes condições.
Pesquisadores continuam a estudar essas espécies para entender melhor como elas sobrevivem e interagem em seus habitats. Então, da próxima vez que você ver uma semente de gergelim, lembre-se de que há uma aranha na Colômbia tão pequena que pode facilmente se esconder atrás dela. A natureza não é incrível? É verdade que lágrimas flutuam no espaço? Sim, é verdade. Muitas pessoas pensam que chorar no vácuo do espaço é impossível, mas isso não é bem assim. Astronautas realmente podem chorar. No entanto, devido à falta de gravidade, as lágrimas não caem como na Terra. Em vez disso, elas formam gotículas esféricas que flutuam ao redor, o que pode ser surpreendente e até um pouco irritante em momentos emocionais. Imagine como é difícil limpar lágrimas que simplesmente ficam flutuando na sua frente. Essa situação única cria um problema triste, mas interessante, para os astronautas em missões longas, quando as emoções podem ficar intensas. Esse fenômeno destaca o quanto a vida é diferente fora do nosso planeta, onde até as funções humanas mais simples mudam por causa do ambiente. Na próxima vez que você ver um astronauta, lembre-se de que ele pode ter lágrimas nos olhos enquanto flutua em gravidade zero. Você pode acreditar na tensão entre a Coreia e os EUA. Desde 2002, as relações entre a Coreia, os Estados Unidos e a União Europeia têm enfrentado um conflito crescente, criando uma complexa rede de tensões geopolíticas. Esse conflito não se limita a fronteiras ou comércio. Está profundamente enraizado em diferentes ideologias e questões de segurança. A Coreia, especialmente a Coreia do Norte, frequentemente entra em conflito tanto com os Seychelles quanto com a UE, resultando em sanções e confrontos diplomáticos. Esses países se opõem devido às ambições nucleares da Coreia do Norte e suas consequências para a segurança global. Enquanto isso, os EADERAUE buscam implementar suas políticas na região, o que às vezes entra em conflito com os interesses da Europa. À medida que essas tensões se desenvolvem, elas podem impactar os mercados globais, as relações internacionais e até a vida cotidiana das pessoas nas regiões afetadas. Compreender essas dinâmicas é crucial, pois elas moldam não apenas o futuro da Península Coreana, mas também o contexto mais amplo da política internacional. O que isso significa para a paz e a cooperação global no futuro? Vamos desvendar a verdade sobre os chás vitorianos. Esses encontros não eram apenas reuniões amigáveis, seguiam regras de etiqueta complexas, tornando a organização um verdadeiro desafio. Imagine planejar uma noite agradável e acabar se perdendo em regras rígidas de comportamento. Os convidados precisavam cuidar da postura e da fala. Cada detalhe refletia seu status social. Algumas pessoas sentiam tanta pressão que fingiam estar doentes para evitar o evento. Uma vez, uma mulher foi expulsa por levantar o mindinho de forma errada ao beber chá. Essa rigidez mostra o quão importante era o status social na sociedade vitoriana. Apesar da sua reputação elegante, esses chás podiam se transformar em um campo de batalha de maneiras, onde um simples erro poderia causar um escândalo inesperado. Descubra os 39 feriados nacionais únicos do Nepal. Você sabia que o Nepal tem o maior número de feriados do mundo, totalizando 39 a cada ano? Este país vibrante é conhecido por sua diversidade cultural, apresentando uma bela mistura de tradições que abrangem várias religiões e comunidades, desde feriados hindus, como Dashain e Tihar, até celebrações budistas, como Buda Jayanti. Esses feriados refletem as profundas raízes culturais do Nepal. Cada festividade une as comunidades, frequentemente acompanhada de desfiles coloridos, rituais vibrantes e deliciosas iguarias. Seja celebrando o Ano Novo com a família ou participando de cerimônias sagradas, esses rituais honram não apenas as crenças espirituais, mas também os costumes únicos de diferentes grupos étnicos. A abundância de feriados oferece aos nepaleses muitas oportunidades para relaxar, celebrar e se conectar com seu patrimônio, tornando a vida cotidiana no Nepal verdadeiramente especial. Com tanta alegria e diversidade nos 39 feriados nacionais, quem não gostaria de vivenciar isso pessoalmente? Por que Matrix mudou para sempre o mercado de DVD? Matrix, lançado em 1999, não foi apenas um filme de ficção científica revolucionário. Estabeleceu um novo padrão para o entretenimento em casa. Com uma trama envolvente e efeitos visuais impressionantes, esse filme icônico conquistou espectadores ao redor do mundo. Mas ele também entrou para a história como o primeiro filme a vender mais de 1 milhão de cópias em DVD.
Antes disso, as fitas VHS dominavam o mercado de vídeo caseiro, enquanto os DVD começavam a ganhar popularidade. Matrix mostrou a qualidade superior e a conveniência dos DVDs, como a imagem nítida e recursos extras, tornando-os indispensáveis para os amantes do cinema. O sucesso do filme provocou grandes mudanças na forma como as pessoas assistem a filmes, levando ao crescimento das coleções de DVDs e a uma nova onda de visualização em casa. Essa fase foi um marco não apenas para Matrix, mas para toda a indústria cinematográfica, abrindo caminho para o futuro das mídias digitais. Você consegue imaginar um mundo sem DVDs e todas as opções de entretenimento em casa que temos hoje? Descubra a verdade chocante sobre seus anéis. Pode parecer surpreendente, mas seus anéis podem acumular até 730 milhões de micróbios, o que é aproximadamente a população de toda a Europa. Isso pode soar alarmante, mas a combinação de umidade, calor e gordura da pele cria as condições perfeitas para a multiplicação de bactérias. Pense nisso. Quando você usa anéis, eles não estão apenas nos seus dedos, mas também tocam tudo o que você manuseia. Desde o telefone até o preparo de alimentos, todas essas atividades podem transferir micróbios para seus anéis. Por isso, a limpeza regular é essencial. Um simples sabonete e água ajudam a remover sujeira e bactérias, mantendo seus anéis brilhantes e seguros para usar. Então, da próxima vez que você colocar sua joia favorita, não esqueça de lavá-la bem para proteger tanto sua peça quanto sua saúde. Fato incrível sobre sons estranhos no universo. Cientistas descobriram que a nota Si bemol é surpreendentemente comum em todo o cosmos, até em lugares inesperados. Uma das descobertas mais impressionantes está relacionada aos buracos negros, que emitem som 57 oitavas abaixo da nota Lá. Essa nota ressonante profunda se transforma em um Si bemol incrivelmente baixo, quase como um zumbido cósmico ressoando no vazio. Imagine que o universo produz uma base contínua e misteriosa, criando um pano de fundo para uma grande sinfonia cósmica. Essa informação chocante não apenas revela maneiras inesperadas de como o som existe no espaço, mas também sugere conexões mais profundas entre a música e a estrutura do nosso universo. Então, da próxima vez que você olhar para o céu noturno, lembre-se de que mesmo no silêncio do cosmos, uma melodia profunda está soando, que mal conseguimos perceber. Você sabia que o cachorro de Steinbeck comeu seu manuscrito? Em uma reviravolta surpreendente, o famoso autor John Steinbeck enfrentou uma situação engraçada, mas irritante, enquanto escrevia seu icônico romance Na Estrada. Depois de colocar toda a sua alma no manuscrito, ele descobriu que seu cachorro havia roído e comido metade do texto. Em vez de entrar em pânico, Steinbeck encarou a situação com bom humor. Ele pediu ao editor mais tempo para reescrever as partes perdidas, transformando uma potencial catástrofe em uma história memorável. Esse episódio divertido não só mostra a resiliência de Steinbeck, mas também destaca as dificuldades imprevisíveis que os escritores frequentemente enfrentam. Os cães podem ser os melhores amigos do homem, mas às vezes se tornam os piores inimigos do escritor. Você já se deparou com um obstáculo inesperado enquanto trabalhava em algo importante? Difícil de acreditar, mas a história de Pat Tillman tomou um rumo chocante. Inicialmente, o exército dos Ineftar-Tchekwa informou que essa estrela da NFL foi morta em combate no Afeganistão. Tillman, conhecido por sua coragem e dedicação, deixou uma carreira de sucesso no futebol para se alistar após os ataques de 11 de setembro. Sua morte em abril de 2004 foi apresentada como um sacrifício heróico, mas investigações logo revelaram a verdade. Ele foi, na verdade, morto por seus próprios soldados. Essa triste descoberta gerou uma grande indignação pública, pois muitos se sentiram enganados pela versão do exército. O encobrimento da verdade levantou debates sobre transparência e responsabilidade nas Forças Armadas. A família de Tillman lutou incansavelmente para revelar a verdade, transformando sua dor em uma missão por justiça. Seu legado agora serve como um lembrete dos sacrifícios e da necessidade de comunicação honesta. Como podemos honrar sua memória e garantir que erros como esse não se repitam? E se eu te contar sobre a proibição de maquiagem no Turcomenistão? Em uma decisão inesperada, o ex-presidente do Turcomenistão, Gurbanguly Berdimuhamedov, decidiu proibir os apresentadores de notícias de usarem maquiagem durante os programas. A razão? Ele tinha dificuldade em reconhecer os apresentadores quando todos estavam maquiados.
Essa regra estranha chamou a atenção não só localmente, mas também em todo o mundo, destacando as decisões inusitadas de alguns líderes nacionais. Sem os habituais batons e bases, os apresentadores tiveram que confiar em suas habilidades de apresentação e talento jornalístico para atrair os espectadores. Essa decisão também gerou discussões sobre os padrões de beleza na mídia, questionando como a aparência influencia a confiança. Alguns elogiaram essa medida por promover a beleza natural, enquanto outros a consideraram uma restrição estranha em um campo onde a aparência muitas vezes desempenha um papel importante. Você consegue imaginar ligar seu programa de notícias favorito e ver todos tão diferentes? E se eu te contar sobre os tesouros escondidos de Sleepy? Esta cidade vibrante em Padang Rumput oferece muitas experiências para todos que a visitam. Situada em uma paisagem pitoresca, Sleepy é conhecido não apenas por sua natureza deslumbrante, mas também pela deliciosa culinária local que encanta os paladares. Imagine-se saboreando pratos apetitosos, feitos com ingredientes frescos, cada um contando a história rica da cultura e das tradições culinárias da cidade. Perto dali, você encontrará o Andaizei Kaur Sabi, um lugar único onde a tranquilidade se mistura com a emoção. Este charmoso estabelecimento é perfeito para relaxar após um dia de exploração ou para participar das festividades locais. Não importa se você está apreciando sabores tradicionais ou mergulhando na atmosfera vibrante, Sleepy e Andaizei Kaur Sabi prometem uma viagem inesquecível. Então, o que você está esperando? Mergulhe nas experiências incríveis que esses lugares têm a oferecer. Acredite ou não, o octobass é gigante. Este incrível instrumento musical é o maior contrabaixo do mundo. Ele tem cerca de 3,5 metros de altura e supera em muitos contrabaixos tradicionais, produzindo sons graves fantásticos e ressonantes que podem preencher qualquer sala de concerto. No entanto, devido ao seu tamanho enorme, tocar o octobass não é tão fácil. Os músicos frequentemente precisam de ajuda para manobrá-lo, já que alcançar as cordas e controlar o arco pode ser bastante desafiador. O octobass foi inventado em meados do século XIX e apresentado pela primeira vez no Conservatório de Paris. Desde então, ele fascina compositores e músicos, inspirando muitos a explorar seus tons únicos e ricos. Seja em orquestras ou composições modernas, o octobass acrescenta uma profundidade incrível às obras musicais. Então, da próxima vez que estiver em um concerto, preste atenção nas notas graves poderosas. Talvez elas venham deste magnífico gigante. Você não vai acreditar quantos acidentes na água acontecem durante o intervalo para o banheiro. Impressionantes 18% de todos os acidentes aquáticos ocorrem porque as pessoas tentam fazer suas necessidades do lado do barco. Essa estatística destaca um problema curioso, mas sério, que muitos navegadores podem não considerar. Quando a natureza chama, alguns podem achar normal se aliviar na borda do barco. No entanto, o deslocamento de peso e movimentos inesperados podem levar a quedas ou colisões com outras embarcações. O prazer de estar na água, às vezes, pode levar a decisões arriscadas. Para evitar esses problemas, é recomendado que os navegadores tomem precauções. Sempre é bom planejar onde estão os banheiros ou levar opções portáteis, especialmente em viagens longas. Além disso, prestar atenção ao que está ao seu redor e aos passageiros no seu barco pode ajudar a reduzir a probabilidade de acidentes. Então, da próxima vez que você estiver aproveitando as ondas, pense 2 vezes antes de pular para se aliviar. Vamos revelar a verdade sobre a incrível resistência do grafeno. O grafeno é um material surpreendente, formado por uma única camada de átomos de carbono, que muda nossa percepção sobre resistência e tamanho. Ele é 200 vezes mais forte que o aço, tornando-se um dos materiais mais resistentes conhecidos pela ciência. Apesar de sua resistência impressionante, o grafeno é extremamente fino, apenas 1/1000º de milímetro, e isso é cerca de 100 mil vezes mais fino que um grão de sal. Essa combinação única de resistência e leveza abre portas para aplicações incríveis, desde eletrônicos até medicina. Imagine smartphones flexíveis, materiais de construção mais duráveis ou até baterias super eficientes. À medida que os pesquisadores continuam a explorar as propriedades do grafeno, seu potencial para transformar tecnologias e indústrias parece ilimitado. O grafeno pode realmente mudar o nosso mundo. Você sabe o que inspira o estilo único da Air China? É a incrível pintura das aeronaves, criada pelo próprio Deng Xiaoping, uma figura-chave na história da China. Não é apenas uma pintura comum, é uma obra de arte que reflete o rico patrimônio cultural.
Deng, conhecido por seu papel na abertura da economia chinesa, escreveu a caligrafia que decora os aviões da companhia, incorporando o espírito da nação. Os traços elegantes de sua escrita simbolizam tanto as tradições quanto a modernidade, convidando os viajantes a um mundo onde a história se encontra com a vida contemporânea. Então, da próxima vez que você ver um avião da Air China, lembre-se de que ele não transporta apenas passageiros. Ele carrega uma história escrita com tinta e legado. Essa pintura única não só destaca a Air China no céu, mas também serve como uma homenagem aos valores culturais da China. Você não gostaria de voar em um avião tão lindamente decorado? Você sabia que as teclas F e J ajudam você a digitar melhor? Esses pequenos relevos no teclado não são apenas um detalhe de design, eles têm um papel importante na digitação sem olhar. Quando você posiciona os dedos indicadores nas teclas F e J, é como encontrar a linha de partida para suas mãos. A partir daí, você pode facilmente se mover para outras teclas ao toque, sem olhar para baixo. Essa técnica não só aumenta sua velocidade de digitação, mas também melhora a precisão, o que é especialmente útil para digitadores profissionais que dependem de um trabalho rápido e preciso. Dominando a linha inicial, que inclui as teclas A, S, D, F, G, H, J, K, L e o ponto e vírgula, você pode aumentar sua eficiência na digitação e economizar tempo em tarefas como escrever ensaios ou programar. Então, da próxima vez que você se sentar ao teclado, lembre-se desses pequenos relevos. Eles são seus aliados secretos na busca pela maestria na digitação. Conheça o Manx, uma incrível maravilha da natureza sem cauda. Essa raça interessante surgiu na ilha de Man, onde sua característica de não ter cauda é resultado de uma mutação genética natural. Ao contrário da maioria dos gatos, os Manx podem ter cauda completa, ou ser rampas, que são os sem cauda. Essa característica única lhes dá uma aparência especial, tornando-os facilmente reconhecíveis. Os Manx não são apenas bonitos, eles são conhecidos por serem amigáveis e brincalhões. Muitas vezes, eles se apegam fortemente às suas famílias e podem ser muito carinhosos. Curiosamente, a falta de cauda não afeta seu equilíbrio ou agilidade. Na verdade, os Manx são surpreendentemente ágeis. Eles mantêm seus instintos de caça e escalada. Além disso, esses gatos apresentam uma incrível variedade de cores e padrões, o que os torna ainda mais atraentes para os amantes de gatos. Então, se você já encontrou um Manx, sabe que há algo especial neles. Pronto para saber mais sobre essa raça incrível? Vamos revelar a verdade sobre a incrível memória dos corvos. Os corvos não são apenas pássaros inteligentes, eles são verdadeiros campeões de memória no reino animal. Pesquisadores descobriram que essas criaturas astutas podem lembrar rostos humanos e guardar ressentimentos contra aqueles que lhes fizeram mal. Imagine passar por um corvo que teve uma experiência negativa com você e vê-lo olhando para você com raiva de um galho próximo, dias ou até anos depois. Essa memória impressionante ajuda os corvos a distinguir pessoas amigáveis de hostis, o que é crucial para sua sobrevivência. Eles podem até compartilhar essas informações com outros corvos, alertando-os sobre pessoas potencialmente perigosas. Portanto, se você quer conquistar a simpatia de um corvo, seja gentil. Essas aves fascinantes não apenas resolvem problemas com maestria, mas também têm uma consciência social que lhes permite lembrar interações passadas, tornando-as criaturas formidáveis na natureza. E se eu te contar sobre um super-herói peixe? Conheça o peixe elétrico, famoso por sua estrutura tubular única, que o ajuda a se mover na água como um mini submarino elétrico. Esse ser incrível possui um sistema elétrico complexo que gera impulsos, permitindo que ele se comunique, encontre comida e se oriente no ambiente. Imagine-o deslizando pelas águas turvas, com um sistema de radar embutido. Esses peixes inteligentes conseguem detectar mudanças em seu ambiente, tornando-os um dos peixes mais espertos do planeta. Com a capacidade de gerar sinais elétricos, eles podem conversar entre si, compartilhar informações sobre fontes de alimento ou alertar seus companheiros sobre perigos nas proximidades. Sua adaptação notável realmente demonstra as maravilhas da evolução, provando que o mundo subaquático está cheio de surpresas. Na próxima vez que você pensar em peixes, lembre-se de que alguns deles não apenas nadam sem propósito, eles levam uma vida aquática de alta tecnologia, movendo-se rapidamente na água com precisão e habilidade. Não é incrível? Você já parou para pensar com que frequência pisca?
Acredite ou não, uma pessoa pisca cerca de 25 mil vezes por semana. Esse ato simples pode parecer automático, mas desempenha um papel importante em nosso dia a dia. Piscar ajuda a manter os olhos hidratados e confortáveis, espalhando lágrimas pela superfície e limpando poeira e sujeira. Cada piscar dura apenas uma fração de segundo, mas melhora significativamente nossa concentração no mundo ao nosso redor. Além disso, piscar serve como uma pequena pausa para o nosso cérebro, ajudando a processar informações de forma mais eficiente. Na verdade, quando estamos focados em algo, como ler ou trabalhar no computador, a frequência dos piscadas geralmente diminui. Por isso, você pode notar que seus olhos ficam cansados ou secos após muito tempo na tela. Então, da próxima vez que você se pegar piscando, lembre-se de que não é à toa. Seus olhos agradecem por você cuidar da saúde e clareza deles. Quem diria que um ato tão pequeno poderia trazer tantos benefícios? Você sabia que os pirulitos têm uma história fascinante? Em 1908, o mundo dos doces mudou para sempre com a chegada das primeiras máquinas de fazer pirulitos em New Haven, Connecticut. Antes dessa inovação, os pirulitos eram feitos à mão, o que levava muito tempo e limitava a quantidade produzida. Com a introdução das máquinas, o processo se tornou mais rápido e esses deliciosos doces ficaram disponíveis para muito mais pessoas. De repente, crianças e adultos puderam desfrutar de uma variedade de sabores e formas vibrantes mais facilmente do que nunca. Esse momento decisivo transformou a indústria de doces e influenciou a maneira como percebemos uma das nossas guloseimas favoritas. Então, da próxima vez que você abrir um pirulito, lembre-se de que está saboreando um pedaço da história dos doces, que começou há mais de um século. Descubra as maravilhas do Vaticano, o menor país do mundo. O Vaticano, situado inteiramente em Roma, Itália, é o menor estado independente do planeta. Essa pequena área ocupa apenas cerca de 44 hectares, o que equivale a aproximadamente 0,17 milhas quadradas, tornando-a menor que muitos parques de diversões. Apesar de seu tamanho, o Vaticano é repleto de arte e história impressionantes, sendo um centro espiritual para milhões de católicos ao redor do mundo. Há atrações icônicas como a Basílica de São Pedro, com a deslumbrante Pietà de Michelangelo, e a magnífica Capela Sistina com seu teto impressionante pintado por Michelangelo, atraem milhões de visitantes todos os anos. O Vaticano também abriga a Guarda Suíça, uma unidade militar colorida responsável pela segurança do Papa. Sua localização única em Roma cria uma fascinante combinação de governo, religião e cultura em um só lugar. Quantas pessoas podem dizer que visitaram um país dentro de uma cidade? Descubra a fascinante verdade sobre o Tiranossauro Rex. Esse famoso dinossauro viveu na Terra há mais de 65 milhões de anos e tinha características impressionantes que ainda surpreendem os cientistas. Uma das características mais interessantes do tiranossauro era seu crânio, que possuía grandes buracos, provavelmente contendo tecidos e vasos sanguíneos. Essas adaptações poderiam funcionar como um sistema de ar-condicionado natural, ajudando a regular a temperatura do corpo desse gigante. Imagine um animal pesando até 9 toneladas, que podia se resfriar graças a essa característica biológica única. Essas adaptações são importantes para entender como esses enormes seres sobreviveram em seu ambiente e nos ajudam a compreender melhor a evolução. Ao estudar o tiranossauro e seus parentes, encontramos uma conexão com as aves, mostrando o quão diversificada e adaptável era a vida em nosso planeta. Não é incrível que um dinossauro possa nos ensinar tanto sobre a natureza? Você consegue imaginar que as bibliotecas têm um código secreto? A classificação decimal de Dewey, criada por Melville Dewey em 1876, é exatamente isso. É uma forma de organizar os livros por temas, ajudando os leitores a encontrar o que procuram. Nessa interessante sistema, cada livro recebe um número de 3 dígitos que reflete seu tema, facilitando a classificação de tudo, desde ciência até poesia. Esse sistema incrível é tão eficiente que é utilizado em mais de 200 mil bibliotecas em 135 países. Imagine entrar em uma biblioteca e saber que sempre poderá encontrar seu livro favorito graças a essa inteligente classificação. É como um mapa do tesouro para os leitores, guiando-os através de prateleiras infinitas. Com a classificação decimal de Dewey, os bibliotecários conseguem manter a ordem em suas coleções e tornar a pesquisa de novos temas e histórias muito fácil para todos.
Não é incrível como um único sistema pode conectar tantas pessoas ao mundo dos livros? Porque o nome é Grande Riacho Feio. Este nome curioso se destaca nas Montanhas Apalaches, na Virgínia Ocidental, onde o riacho flui por paisagens deslumbrantes com colinas e vegetação vibrante. A origem do nome é um mistério, despertando a curiosidade dos moradores e turistas. Uma das teorias populares sugere que está relacionada à forma sinuosa e imprevisível do riacho, que pode ter parecido feia para os primeiros colonizadores. Apesar do nome estranho, o Grande Riacho Feio é tudo menos sem atrativos. É um lugar favorito para os amantes da natureza, que apreciam caminhadas, pesca e a exploração de locais bonitos. Cercado por uma rica flora e fauna, este riacho oferece um refúgio tranquilo da agitação do dia a dia. Seja para desfrutar da paisagem ou encontrar um lugar calmo para refletir, o Grande Riacho Feio prova que a beleza pode assumir formas inesperadas. Você pode imaginar que micro-ondas podem pegar fogo? Embora pareça surpreendente, é verdade. Se você acidentalmente queimou algo no micro-ondas, é importante saber como agir com segurança. Os micro-ondas geram calor através da eletricidade, o que pode causar incêndios em alguns materiais. A boa notícia é que a água pode ajudar a apagar pequenos incêndios, pois resfria as chamas e reduz a temperatura. No entanto, colocar fogo ativo no micro-ondas é arriscado e não é recomendado. Isso pode levar a situações ainda mais perigosas, como o risco de explosão ou propagação do fogo. Se você se deparar com um incêndio no micro-ondas, é melhor manter a porta fechada e desconectá-lo da tomada, se for seguro, permitindo que o fogo se apague. Sua segurança é a prioridade, então tome precauções e nunca deixe o micro-ondas sem supervisão enquanto estiver em uso. E se eu te contar sobre sobrancelhas de pele de rato? Durante a dinastia Tang na China, mulheres ricas elevaram os padrões de beleza a um novo nível com uma tendência inusitada: sobrancelhas artificiais feitas de pele de rato. Essas luxuosas adornos eram cuidadosamente colados ao rosto para realçar sua aparência e status social. Imagine um tempo em que os padrões de beleza eram tão únicos que sobrancelhas de pele de rato podiam te destacar entre os outros. Essa prática não só mostra até onde as pessoas iam em nome da estética, mas também destaca a criatividade e a engenhosidade das mulheres daquela época. Embora hoje isso possa parecer estranho, essa tendência única é apenas um exemplo de como os padrões de beleza mudaram. Desde o visual natural até estilos extravagantes, a história mostra que a beleza sempre foi uma forma de se afirmar. Quais outras tendências de beleza inusitadas você acha que existiram no passado? Incrível, mas recém-nascidos têm uma xícara de sangue. Essa pequena, mas importante quantidade desempenha um papel enorme em suas vidas desde o início. Quando um bebê nasce, o volume de seu sangue é de aproximadamente 80 a 100 ml por quilo de peso. Essa quantidade minúscula, mas poderosa, é responsável pelo transporte de oxigênio e nutrientes para todas as células, ajudando-as a crescer e se desenvolver corretamente. Ela também tem um papel fundamental na regulação da temperatura corporal do bebê, mantendo-o aquecido nos primeiros momentos frios fora do útero. À medida que seus corpos se adaptam ao mundo ao redor, esse sangue precioso ajuda a proteger os recém-nascidos de infecções e apoia seu sistema imunológico. Cada batimento cardíaco bombeia esse líquido vital por suas veias minúsculas, tornando-o essencial para sua sobrevivência e saúde. Não é incrível como algo tão pequeno pode ter um impacto tão grande na vida de um recém-nascido? Prepare-se para se surpreender com as leis sobre aves em Utah. Em Utah, existe uma regra única que protege as aves nas estradas, o que significa que os motoristas devem dar passagem aos nossos amigos alados. Essa lei incomum destaca o compromisso do Estado com a conservação da vida selvagem, mostrando a importância de proteger essas criaturas em seu habitat natural. Se um bando de aves atravessar a estrada, os motoristas devem estar prontos para parar repentinamente, garantindo uma passagem segura para esses animais. Imagine que você está dirigindo na estrada e de repente para, por causa de um desfile de patos ou uma família de gansos. Embora isso possa parecer estranho, reflete uma compreensão mais ampla de como a atividade humana afeta a vida selvagem. A interação entre carros e aves nos lembra que, assim como nós, elas têm o direito de se mover livremente. Então, da próxima vez que você estiver na estrada em Utah,
Preste atenção nas aves e lembre-se, a paciência pode salvar vidas em diversas situações. Quais outras leis curiosas te surpreendem? Fato surpreendente sobre o Grammy de Elvis Presley. Apesar de ser um dos músicos mais icônicos de todos os tempos, Elvis ganhou apenas 3 Grammys em 14 indicações durante sua carreira. Isso pode parecer chocante, considerando sua enorme influência no rock e na música popular. Os prêmios que ele recebeu foram por suas gravações gospel, destacando sua profunda ligação com esse gênero. Seu primeiro Grammy foi em 1967 pelo melhor desempenho sacro com o álbum Como é Grande o Senhor. Em 1971, ele ganhou mais 2 Grammys pelo melhor desempenho inspirador com Ele Me Tocou e pela melhor performance vocal masculina. Embora esses prêmios confirmem seu talento, muitos fãs acreditam que Elvis merecia mais reconhecimento por seu trabalho inovador e seus muitos sucessos. Seu legado continua vivo, o que torna ainda mais surpreendente o fato de que o rei do rock saiu com tão poucos Grammys. Poucos sabem, mas a França ofereceu um trono. Em 1870, em meio ao caos político, a Assembleia Nacional Francesa decidiu oferecer o trono a Henrique, conde de Chambord. Esse foi um momento inesperado na história da França, especialmente após a confusão da Guerra Franco-Prussiana. No entanto, Henrique recusou a coroa, porque a Assembleia não concordou em mudar a bandeira nacional do tricolor para o branco, que ele considerava um símbolo dos valores monárquicos que defendia. Sua recusa gerou um comentário espirituoso do Papa Pio IX, que sugeriu que toda a agitação era por algo tão insignificante quanto um guardanapo. Esse incidente destaca o confronto entre as antigas tradições reais e os novos ideais republicanos que surgiam na França na época. É uma visão fascinante de como símbolos como bandeiras podem influenciar decisões políticas importantes. O que você faria no lugar de Henrique? Um fato interessante sobre línguas e direções. Em algumas línguas, como a dos aborígenes australianos, não existem palavras para esquerda e direita. Em vez disso, eles usam direções cardeais: norte, sul, leste e oeste. Imagine como é viver em um mundo sem essas palavras que muitas vezes não percebemos. Essa abordagem torna os falantes da língua especialmente atentos ao ambiente ao seu redor. Nesses grupos, a orientação no espaço não é apenas um detalhe, é uma parte importante do dia a dia. Eles aprendem a identificar direções pela posição do sol e pelas características da paisagem, o que aprimora suas habilidades de navegação. Por exemplo, em vez de dizer "está à sua esquerda", a pessoa pode dizer "está a sudeste". Essa forma de pensar não só melhora a percepção espacial, mas também influencia como essas comunidades interagem com o ambiente. É fascinante como a língua pode moldar nossa percepção do mundo. Prepare-se para conhecer Timon, o gigantesco jacaré. Nobumitsu Murabayashi, um dedicado amante de animais do Japão, cuida dessa incrível criatura há mais de 40 anos. Sua história começou quando ele comprou Timon a pedido de seu filho pequeno, e o que começou como uma simples compra se transformou em um laço familiar extraordinário. Nobumitsu trata Timon como um membro da família, alimenta e até leva para passear. Essa conexão única desafia a ideia tradicional de animais de estimação, mostrando o quão profunda pode ser a relação, independentemente da espécie. Timon, que cresceu a tamanhos impressionantes, reflete o cuidado e a dedicação que Nobumitsu investe em sua vida diária com ele. As pessoas frequentemente se perguntam como funciona essa dinâmica familiar. Você consegue imaginar passear com um jacaré na coleira? A história de Nobumitsu nos lembra que o amor pelos animais pode ultrapassar barreiras, permitindo que relações incomuns prosperem, mesmo com uma criatura tão feroz. Você sabia que as borboletas às vezes bebem sangue? Pode parecer chocante, mas algumas espécies de borboletas se comportam de maneira a beber líquidos que encontram na natureza em um processo chamado mud puddling. Embora a maioria das pessoas veja as borboletas como criaturas delicadas e inofensivas que voam ao redor das flores, elas têm um hábito surpreendente que as ajuda a coletar os nutrientes necessários. Quando as borboletas pousam em áreas úmidas do solo, muitas vezes buscam umidade e minerais. No entanto, se encontrarem uma poça com sangue animal, elas a beberão com prazer. Esse comportamento é vital para sua sobrevivência, pois os nutrientes no sangue podem aumentar seu sucesso reprodutivo e ajudar a manter sua energia. É um lembrete fascinante de que a natureza muitas vezes traz surpresas inesperadas.
Então, da próxima vez que você ver uma borboleta, lembre-se de que ela pode estar procurando por mais do que apenas néctar. Por que as músicas grudam na cabeça? O efeito Zeigarnik oferece uma explicação interessante. Esse fenômeno psicológico diz que lembramos melhor de tarefas inacabadas do que das concluídas. Quando você escuta uma melodia marcante, seu cérebro sente uma leve ansiedade, porque a música parece incompleta se você não a ouve por inteiro. É por isso que você pode ficar repetindo ela na sua cabeça. É como se seu cérebro estivesse dizendo, termine logo. Curiosamente, quando você finalmente ouve a versão completa da música ou a canta, essa repetição incômoda pode desaparecer. Então, da próxima vez que você não conseguir tirar uma melodia da cabeça, lembre-se de que é uma forma do seu cérebro te lembrar que algo ainda não está completo. Seja um sucesso pop ou uma balada clássica, usar o efeito Zeigarnik pode ser a chave para aproveitar essas músicas ao máximo. Vamos revelar a verdade sobre o peixe salgado transparente. Essa incrível criatura marinha tem um corpo quase invisível, o que a ajuda a escapar facilmente dos predadores. Vivendo em grandes profundidades do mar, o peixe salgado transparente é um exemplo brilhante da incrível criatividade da natureza. Seu corpo quase transparente permite que ele se misture ao ambiente, criando uma eficaz proteção contra caçadores famintos na água. Mas essa criatura não tem apenas uma aparência furtiva. Ela utiliza um surpreendente sistema de movimento por jato para se locomover pelo oceano. Ao absorver água em seu corpo e expeli-la rapidamente, o peixe salgado transparente consegue escapar rapidamente, assim como fazem lulas ou águas-vivas. Essa maneira excepcional de se mover não só ajuda a evitar ameaças, mas também torna seus movimentos quase graciosos e fluidos. A natureza sempre encontra uma maneira de criar algo extraordinário, não é mesmo? Do camuflagem ao movimento por jato, o peixe salgado transparente nos lembra das maravilhas da vida marinha. O que realmente acontece quando a Apple quer um terreno? Em uma reviravolta interessante, a Apple decidiu comprar um terreno na Carolina do Norte para um novo data center, mas os atuais proprietários, um casal, não queriam vender. Em vez de ir para a justiça, a Apple ofereceu quase 2 milhões de dólares pela propriedade, um valor muito acima do seu preço de mercado. Essa oferta generosa não só mostrou a disposição da Apple para um compromisso, mas também a compreensão do apego do casal à sua casa. No final, o casal aceitou o acordo, resultando em uma solução pacífica para ambas as partes. Esse incidente destaca como grandes empresas podem usar negociações e compromissos em vez de conflitos. Também levanta questões sobre o valor da terra e como laços pessoais podem se opor a propostas financeiras. O que você acha que é mais importante, dinheiro ou memórias? Você não vai acreditar no que está ligado ao código postal do Papai Noel. Os Correios do Canadá oficialmente atribuíram o código postal HOHOHO ao Polo Norte, permitindo que crianças e adultos enviem cartas diretamente ao Papai Noel. Todo ano, mais de 1 milhão de cartas endereçadas ao Noel são enviadas para este lugar mágico. A verdadeira magia está no fato de que os ajudantes do Papai Noel, funcionários dos Correios, respondem a cada carta no idioma em que foi escrita. Essa tradição não só traz alegria, mas também toca o coração de quem escreve, na esperança de receber uma resposta. A iniciativa começou como uma maneira divertida de envolver as crianças no clima festivo. Famílias dedicam tempo para escrever mensagens criativas e, em resposta, as cartas do Papai Noel, cheias de calorosas saudações e magia natalina, ajudam a manter a maravilha do Natal. Você já enviou uma carta para o Papai Noel? Por que Banting Sardigunkan inspira histórias corajosas? Este pequeno lugar serve de cenário para poderosas narrativas sobre a busca por melhores recursos. Em muitas histórias filmadas aqui, os personagens embarcam em aventuras arriscadas, buscando melhorar suas vidas e a de suas comunidades. A essência de Banting Sardigunkan reflete o desejo humano de superar limites, explorando o desconhecido na esperança de encontrar novas soluções. Essas histórias mostram pessoas comuns enfrentando dificuldades incomuns, destacando o tema universal da persistência. Com suas paisagens deslumbrantes e rico contexto cultural, Banting Sardigunkan nos lembra que, mesmo com recursos limitados, ambição e coragem podem levar a mudanças extraordinárias. Os espectadores podem se envolver nessas histórias emocionantes, questionando até onde iriam para alcançar seus sonhos. Quais lições podemos aprender com essas histórias?
O que realmente motiva a poligamia no mundo? A poligamia, prática de ter vários cônjuges ao mesmo tempo, é uma estrutura social interessante. Normalmente, isso significa que um homem se casa com várias mulheres, enquanto a poliandria é quando uma mulher se casa com vários homens. Essa prática é baseada em diversos fatores culturais, religiosos e econômicos. Em algumas sociedades, ter várias esposas pode simbolizar riqueza e status, aumentando a influência do homem. Em outros casos, isso ajuda a resolver desequilíbrios de gênero ou oferece proteção a mulheres sem apoio masculino. É importante notar que a poligamia não é apenas um resquício do passado. Ela ainda existe em muitas partes da África, Oriente Médio e até em algumas comunidades da América do Norte. Críticos frequentemente apontam para a possibilidade de ciúmes e tratamento desigual entre os cônjuges, levantando questões sobre justiça e direitos individuais. Então, o que você pensa sobre a poligamia? Ela pode funcionar na sociedade moderna? Você já se perguntou por que as esposas são chamadas de esposas? Esse termo interessante em espanhol tem um duplo significado. Ele se refere não apenas aos cônjuges, mas também às algemas. A origem da palavra está ligada ao verbo esposar, que significa colocar algemas. Essa coincidência linguística oferece uma visão única sobre relacionamentos e nuances culturais da língua. Em muitas culturas, o casamento é visto como uma conexão que une duas pessoas, muitas vezes com amor e responsabilidades. A combinação lúdica de amor e dependência nesse termo provoca curiosidade sobre como a linguagem molda nossa compreensão dos relacionamentos. É importante notar que, embora o termo possa parecer engraçado, ele também reflete dinâmicas sociais mais profundas e expectativas no casamento. Portanto, quando você ouvir alguém chamando sua esposa de esposa, lembre-se de que essa palavra carrega uma rica história, refletindo tanto a parceria quanto a história cultural. Quais outras línguas têm características semelhantes? Nauru não tem uma capital oficial, o que torna este país único. Esta pequena ilha no Oceano Pacífico tem uma história interessante e uma cultura vibrante, mas escolheu um caminho diferente na administração. Em vez de uma única capital, o governo opera de diferentes locais, principalmente na região de Iarém, onde estão muitos edifícios oficiais. Essa estrutura em comum permite que os moradores sintam uma conexão em toda a ilha, e não apenas em um único centro. Nauru é famosa por suas belas praias e pela história da extração de fosfatos, com cerca de 10 mil habitantes que se orgulham de seu estilo de vida único. Imagine como é não precisar ir a uma capital para serviços públicos. Como isso afeta seu dia a dia e sua identidade. Veja o que realmente acontece quando você explora o Réseau, a incrível cidade subterrânea de Montreal. Com mais de 32 quilômetros de extensão, essa vasta rede subterrânea conecta shoppings, hotéis, estações de metrô e prédios de escritórios, tornando a navegação pelo centro da cidade muito fácil para moradores e turistas, especialmente nos rigorosos invernos. Construído na década de 1960, o Réseau não é apenas uma maravilha da engenharia, mas também um dos maiores complexos subterrâneos do mundo. Imagine caminhar por corredores movimentados, cheios de lojas, cafés e instalações artísticas, enquanto a neve cai lá fora. Esse agito oferece um refúgio aconchegante do famoso frio de Montreal, permitindo que as pessoas aproveitem a vida urbana sem enfrentar o clima. Com essa conexão, o Réseau sustenta a vida cotidiana na cidade, permitindo que os moradores vivam, trabalhem e se socializem debaixo da terra. Portanto, seja para fazer compras ou apenas explorar, o Réseau é o país das maravilhas de inverno perfeito sob as ruas. Você pode se surpreender. Sexta-feira 13 acontece 3 vezes. Em um ano bissexto, quando 1º de janeiro cai em um domingo, uma coincidência no calendário faz com que a sexta-feira 13 ocorra 3 vezes, em janeiro, abril e julho. Esse fenômeno raro acontece em poucos anos, como 1928, 1956 e 1984. Sempre que essas sextas-feiras chegam, superstições sobre má sorte começam a surgir, e muitos evitam fazer coisas como cortar cabelo ou iniciar novos projetos. Curiosamente, em algumas culturas, o 13 é considerado um número de sorte, mudando a percepção comum. Mas por que isso acontece? Tudo se deve ao fato de que os anos bissextos ajustam nosso calendário, deslocando as datas para criar esse medo triplo. Podemos esperar que esse padrão fascinante apareça novamente em breve?
Você pode acreditar que não há pontes sobre o Amazonas? O rio Amazonas, um dos mais longos do mundo, atravessa a América do Sul, principalmente no Brasil, e é uma maravilha natural impressionante. Apesar de seu tamanho enorme e importância, o rio está completamente livre de pontes. Isso pode parecer surpreendente, mas as densas florestas tropicais de ambos os lados tornam a construção e a manutenção de pontes desafiadoras. O próprio rio muitas vezes é largo e profundo demais, e a terra ao redor está cheia de vida selvagem e comunidades indígenas que dependem do ambiente natural. Em vez de pontes, muitas pessoas usam barcos para atravessar o rio, o que enriquece a vida cultural e econômica da região. Sem pontes, o Amazonas continua sendo um exemplo notável de um rio que flui livremente, sem as limitações das construções humanas. Esse aspecto único não só preserva a beleza natural da área, mas também cria desafios para o transporte e a infraestrutura. Então, da próxima vez que você pensar no Amazonas, imagine um mundo onde ele flui livremente, sem ser tocado por aço e concreto. No verão de 1952, os moradores de Point Pleasant, West Virginia, testemunharam algo que ainda causa medo. Testemunhas afirmaram ter visto uma criatura misteriosa, com um rosto brilhante e olhos vermelhos penetrantes, logo após um objeto estranho descer do céu. Essa observação gerou grande interesse, e muitos começaram a se perguntar se tinham encontrado um extraterrestre ou uma criatura lendária. Os que viram descreveram a figura como alta e ameaçadora, escondendo-se nas sombras e deixando uma impressão duradoura em quem a viu. O incidente ocorreu poucos anos antes das famosas aparições do Mothman, o que fortaleceu ainda mais a conexão da cidade com o inexplicável. O rosto brilhante e os olhos vermelhos deixaram as pessoas perplexas. Poderia ser um experimento fracassado do governo, a visita de um alienígena ou apenas fruto da imaginação? Esse mistério continua a atrair aventureiros e amantes do paranormal, garantindo que Point Pleasant permaneça para sempre ligado a algo estranho e desconhecido. Muitos não sabem, mas testes de DNA podem surpreender. Em um caso curioso da Tailândia, um homem faleceu inesperadamente durante um teste de DNA. Esse incidente foi especialmente chocante devido aos detalhes incomuns de sua vida. Ele era conhecido por sua aparência marcante, com olhos azuis e um sorriso amigável que iluminava qualquer ambiente. Amigos o descreviam como uma pessoa enérgica e bondosa, sempre pronta para ajudar ou compartilhar risadas. Infelizmente, embora esse teste deveria esclarecer sua origem genética, ele terminou em uma tragédia inesperada. A súbita morte levantou questões sobre a segurança desses procedimentos médicos. Testes de DNA são geralmente considerados seguros, mas esse caso nos lembra que eventos inesperados podem ocorrer. Como podemos garantir a segurança nessas inovações médicas? Você já pensou sobre os incomuns acampamentos de bruxas em Gana? Esses centros únicos abrigam cerca de 1000 mulheres acusadas de feitiçaria. Muitas vezes, essas mulheres enfrentam violência severa e isolamento de suas comunidades, forçando-as a fugir em busca de segurança. Em Gana, a crença em feitiçaria pode levar a consequências trágicas, e algumas mulheres sofrem ataques brutais ou são expulsas de suas casas com base em acusações infundadas. Os acampamentos de bruxas oferecem não apenas abrigo, mas também um senso de comunidade e apoio. As mulheres que vivem nesses acampamentos frequentemente compartilham suas histórias, encontram consolo em experiências comuns e participam de atividades conjuntas que ajudam a restaurar sua dignidade. Embora a existência desses acampamentos destaque problemas sociais, também mostram a forte resiliência das mulheres, demonstrando que, apesar do estigma, elas podem criar espaços seguros e esperança por um futuro melhor. Não é incrível como esses lugares podem transformar desespero em coragem? Você já se perguntou por que os camelos não participam de concursos de beleza? Em 2021, durante o Festival de Camelos do rei Abdulaziz na Arábia Saudita, mais de 40 camelos foram desclassificados de um prestigiado concurso de beleza. A razão? Muitos participantes foram encontrados com injeções de botox, o que é considerado uma fraude no mundo da beleza dos camelos. Este festival não é apenas uma exibição de camelos bonitos. Ele celebra as profundas tradições da cultura saudita. Os proprietários passam anos aprimorando a aparência de seus camelos, focando em características como pescoços longos, lábios cheios e traços faciais expressivos. No entanto, o uso de botox foi visto como injusto, pois alterava a aparência natural dos animais. Essa luta contra melhorias estéticas destaca o desejo de manter a autenticidade e a honestidade no concurso,
com regras tão rigorosas, o que realmente define a beleza no mundo dos camelos, e é possível medi-la? Você consegue imaginar que o rinoceronte de Java está à beira da extinção? Essa criatura incrível que vive nas paisagens verdes de Java, na Indonésia, enfrenta um futuro sombrio. Restam apenas cerca de 81 indivíduos na natureza. A perda de habitat devido à atividade humana, como a agricultura e o desenvolvimento urbano, afetou muito sua população. Além disso, a caça ilegal é outra ameaça séria, pois esses majestosos rinocerontes são mortos por seus chifres, que não têm valor medicinal. Ecologistas estão se esforçando para salvar o rinoceronte de Java, criando áreas protegidas e aumentando a conscientização sobre seus problemas. Com tão poucos rinocerontes restantes, cada esforço conta. Apoiar projetos que visam proteger seu habitat e endurecer as leis contra a caça ilegal pode realmente fazer a diferença. Podemos nos unir para proteger essa espécie extraordinária antes que seja tarde demais? Distância impressionante, 93 bilhões de anos-luz. Imagine que o universo se estende por impressionantes 93 bilhões de anos-luz. Esta é a parte do universo que conseguimos observar. Uma vasta área repleta de galáxias, estrelas e mistérios cósmicos. Mas o que significa esse número? Um ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano, cerca de 5,88 trilhões de milhas, 9,46 trilhões de quilômetros. Portanto, quando dizemos que o universo tem um diâmetro de 93 bilhões de anos-luz, estamos falando de um espaço com cerca de 546 trilhões de milhas. Essa magnitude incrível ajuda os cientistas a entenderem o tamanho e a forma do universo visível. No entanto, é importante lembrar que o universo observável é apenas uma pequena parte de todo o universo, que pode ser muito maior ou até mesmo infinito. Essa imensidão desperta nossa curiosidade sobre o que mais pode estar escondido além do nosso olhar. Imagine as inúmeras estrelas e galáxias que ainda não descobrimos, amigos do nosso vizinhança cósmica, que podem guardar os segredos das maiores questões da vida. Que possibilidades nos aguardam nas profundezas do espaço? Difícil de acreditar, mas casas eram feitas de ossos de animais. No século XIX, alguns inovadores na Europa e na América do Norte começaram a usar ossos de animais na construção. Eles trituravam os ossos e misturavam com argila, criando o que hoje conhecemos como tijolos de osso. Esses tijolos únicos não eram apenas uma moda estranha. Eles ofereciam melhor isolamento térmico e resistência em comparação com materiais tradicionais, como pedra ou madeira, especialmente em regiões onde esses recursos eram escassos. Imagine como é viver em uma casa feita de restos de animais. Descobertas arqueológicas desses tijolos de osso em edifícios históricos mostram o quão visionários eram nossos antepassados. Eles transformavam resíduos em algo incrivelmente útil, demonstrando uma criatividade e engenhosidade notáveis. É um exemplo fascinante de como os métodos de construção podem evoluir e se adaptar às necessidades locais, não é mesmo? Difícil de acreditar, mas as impressões digitais são únicas. Cada pessoa tem impressões digitais tão individuais que até mesmo gêmeos idênticos têm diferenças. Essas pequenas linhas e curvas se formam enquanto o bebê ainda está no útero, influenciadas tanto pela genética quanto pelo ambiente. Por exemplo, o movimento do líquido amniótico afeta o desenvolvimento das impressões, tornando cada uma delas única antes mesmo do nascimento. Sua singularidade faz das impressões digitais um método confiável de identificação em várias áreas, especialmente na justiça criminal e na segurança biométrica. As autoridades usam impressões digitais para resolver crimes, enquanto empresas aplicam sistemas biométricos para proteger dispositivos. Curiosamente, as impressões digitais nunca mudam com o tempo. Uma vez formadas, permanecem as mesmas durante toda a vida. Portanto, seja você um viajante ou um caseiro, suas impressões contam sua história única. As habilidades incríveis do marten no inverno. Este pequeno, mas poderoso animal terrestre é perfeitamente adaptado às condições de neve. Com seu belo pelo branco de inverno, o marten usa sua incrível coloração camuflada para se misturar à neve, tornando-se quase invisível tanto para suas presas quanto para predadores. Movendo-se rapidamente pela paisagem congelada, o marten não só evita perigos, mas também caça por alimento. Com visão aguçada e reflexos rápidos, ele se aproxima silenciosamente de sua presa, esperando o momento perfeito para atacar.
Quando chega a hora, o Marten aplica técnicas de caça precisas, desferindo mordidas rápidas e letais na base do crânio de sua infeliz vítima, garantindo sua próxima refeição. Essa combinação de velocidade, furtividade e habilidade faz do Marten um exemplo impressionante de sobrevivência em condições severas da natureza. Então, da próxima vez que você ver uma paisagem nevada, lembre-se do Marten e de suas incríveis habilidades de sobrevivência no frio. Como ele consegue sobreviver a invernos tão rigorosos? Vamos explorar o incrível Lego Supra. Esta obra-prima não é apenas um brinquedo. É uma réplica funcional do lendário Toyota GR Supra, totalmente construída com Lego e equipada com motores elétricos. Imagine-se acelerando a até 27 km por hora, sentada em um volante que parece real. O Lego Supra combina engenharia e diversão, oferecendo tanto entretenimento quanto um desafio de engenharia. Cada pequeno detalhe se encaixa perfeitamente, mostrando a criatividade envolvida no design de um carro tão complexo. Quando você pensa em Lego, pode lembrar de castelos ou espaçonaves, mas este projeto leva a construção a um novo patamar. Se você é um amante de carros, fã de Lego, ou apenas curioso sobre designs inovadores, o Lego Supra é um exemplo incrível do que pode ser alcançado quando criatividade e tecnologia se encontram. Já pensou em criar seu próprio modelo funcional? Você já se perguntou por que nunca vemos o lado oculto da Lua? Esse fenômeno incrível acontece por causa da rotação sincronizada da Lua em torno da Terra. Isso significa que a Lua gira em torno de seu próprio eixo no mesmo tempo que leva para orbitar nosso planeta, cerca de 27,3 dias. Como resultado, sempre vemos o mesmo lado da Lua, enquanto o outro lado permanece escondido. Essa parte, muitas vezes chamada de lado escuro da Lua, na verdade não é escura, pois recebe luz solar, assim como o lado visível. No lado oculto, existem montanhas, crateras e vastas planícies, mas ele permaneceu um mistério, até que a sonda soviética Luna 3 tirou suas fotos em 1959. Curiosamente, essa rotação única permite que tanto a Terra quanto a Lua experimentem forças de maré menores, mantendo uma relação estável e harmoniosa. Então, da próxima vez que você olhar para a Lua, lembre-se do mundo escondido que está fora de vista. Você sabia que os insetos podem cantar como os grilos? A estridulação é um processo fascinante que muitos insetos, especialmente os grilos, usam para produzir som. Ao esfregar suas asas ou pernas umas contra as outras, essas pequenas criaturas fazem uma variedade de sons, desde trilos até zumbidos, além de atrair parceiros. Imagine uma quente noite de verão, cheia de uma sinfonia rítmica de grilos chamando uns aos outros. Esse som não serve apenas para romance. A estridulação tem várias funções, incluindo afastar predadores e marcar território. Curiosamente, diferentes espécies de grilos produzem sons distintos, assim como os pássaros têm suas canções únicas. Essa habilidade de se comunicar através de vibrações e sons é crucial para sua sobrevivência. Então, da próxima vez que você ouvir grilos cantando à noite, lembre-se de que eles não estão apenas fazendo barulho, eles estão tendo uma conversa eterna.